Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também. E estamos novamente no Notícias da Semana, aquela rubrica semanal em que eu passo por aqui para vos contar os últimos babados. A última semana foi assim recheada de coisinhas para a malta comentar aqui, só que já se sabe que antes de partirmos para o parlapié, a pessoa tem de fazer o quê? Deixar o like. É verdade, eu trago o vídeo e vocês deixam o like. Não é difícil, é aqui uma troca, um negócio entre nós. Que horror. Mas é exatamente o que é. Portanto, deixem o like e, se ainda não me seguem por aqui, façam o favor, se faz favor. Façam o favor, se faz favor, é estranhíssimo se dizer, mas eu disse. Como sempre, eu digo muita coisa estranha. Ora bem, like deixado, follow dado, vamos fazer o quê? Vamos partir para aquilo que importa. Começa agora o Notícias da Semana. A primeira notícia começa logo com uma polémica e esta polémica vem de uma entidade que, assim, normalmente já chateia muita gente, mas não se esperava que chateasse por este motivo. A empresa é nada mais nada menos do que a EML, aquela fofíssima que está sempre atrás de nós e dos nossos carros, sempre à procura do cash e sempre a multar. Essa mesmo gerou, assim, uma grande conversa, um grande debate nas redes sociais aqui esta semana. A discussão começou por causa de um inquérito que a EML lançou. E este inquérito começava com uma pergunta referente ao género. Qual é que é o seu género? Que é uma pergunta que já todos nós vimos nestes inquéritos da vida, certo? Certo. Só que aqui, aquilo que causou polémica foi o facto da EML não ter perguntado somente se é homem ou mulher, mas sim por ter dado ênfase à questão de ser homem cis, mulher trans ou homem trans. Isto causou um problema. Já agora, para quem não sabe, cis é a abreviatura de cisgênero. Uma mulher cisgênero, um homem cis, são pessoas que se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença, com o sexo feminino, masculino que lhes foi atribuído quando nasceram. Uma pessoa transgênero, é uma pessoa que não se identifica com o género ou o sexo que lhe foi atribuído à nascença. Ok? Ok. Pessoas, Rita do Futuro aqui. Então, eu estou a editar e apercebi-me que cometi duas gafes enormes. Uma é não vos ter explicado que uma pessoa cisgênero ou uma pessoa transgênero não tem obrigatoriamente uma orientação sexual já definida à partida, ok? Não tem de ser uma pessoa hetero, não tem de ser uma pessoa homossexual, pode ter qualquer orientação sexual. A identidade de género é uma coisa e a orientação sexual é outra. Para além disto, temos a minha segunda gafe, que é, durante os próximos minutos do vídeo, vocês vão ouvir falar sobre um homem cisgênero. Este homem cisgênero eu assumi como sendo um homem heterotop. Heterotop é uma expressão que se usa para definir, enfim, pessoas que são absolutamente privilegiadas na sociedade, que não têm noção nenhuma do que é desigualdade, discriminação e etc. E quando eu falar em homem cisgênero, por favor entendam que eu estou a falar deste pequeno ser. Corrigido o erro, segue o vídeo. Agora, voltando àquilo que eu estava a dizer, isto causa um problema, não é? E causa um problema a quem? Conseguimos adivinhar? Eu acho que conseguimos todos adivinhar, não é? Causa um problema aos homens cis. É verdade que não se pode dizer nada, que eles já ficam todos, oh meu Deus, mas vão-me tirar o privilégio. Vamos sim. Só que não é já, porque aquilo que se pretendia realmente verificar neste inquérito era apenas quais é que são as dificuldades de acesso a outro tipo de transportes, nomeadamente à bicicleta. Ou seja, aquilo que se queria ver era se havia ou não desigualdade. E pasmem-se, é óbvio que há. E para saber se existe ou não desigualdade é preciso fazer as perguntas certas. E esta era uma essencial. Portanto é assim, homens cis, não se preocupem em participar. Não faz mal se não quiserem responder. Há aqui uns que vêm logo para as redes sociais e dizem, a primeira pergunta foi esta, desisti logo. Está bem, tudo bem, não há um problema aqui em desistir logo, porque também é assim, se a primeira pergunta tu não consegues responder porque nem sequer sabes o que é que significa cisgênero, porque é um bocado isto, não é? Já ficaste ofendido sem sequer fazer um pequeno Google. Não gostava muito, mas ali aquilo foi uma grande confusão para o cérebro dele, portanto aqui o moço que não tem nome não quis responder. E tudo bem, porquê? Porque na verdade há muito baixa probabilidade dele sofrer efetivamente algum tipo de discriminação por andar de bicicleta, algum tipo de ataque, algum tipo de desigualdade, não é? Portanto, ele na verdade está lá no topo e provavelmente é o gajo que até fica a assediar as meninas na bicicleta. Portanto, pode estar calado, não faz mal. Epá, eu fico irritada com estas coisas. Até me apetece falar mais devagar para explicar, mas não vale a pena porque a gente não quer entender, enfim. A EML, entretanto, já veio dizer que efetivamente é uma pergunta que faz sentido, porque faz, e que era necessária para se conseguir analisar efetivamente aquilo que faz as pessoas andarem ou não de bicicleta e outro tipo de transportes. Portanto, problema resolvido, a minha opinião aqui está dada, por amor de Deus façam Google antes de se pronunciar e seguimos. A próxima notícia é um pouco mais divertida, vamos falar sobre o facto da Miss Mundo ter sido presa esta semana por ter arrancado a coroa à vencedora do prémio de Miss Sri Lanka. Isto aconteceu, e há vídeo, eu vou botar aí para vocês conseguirem ver. Então,
a Miss Mundo Caroline Jury arrancou a coroa à Miss Sri Lanka por esta ser alegadamente divorciada. Ora, sucede que, sendo divorciada, está a infringir as regras do concurso e, portanto, não poderia ser Miss Sri Lanka. Só que a moça não é divorciada, ela só não está a viver com o marido, que são coisas diferentes. Por este motivo e por injustamente a coroa ter sido retirada e ainda por cima alegadamente ter, enfim, provocado hematomas e mais não sei o quê. Ouçam, eu não me vou meter no meio de uma catfight, não é? Mas enfim, a moçoila, a Caroline Jury e a Shula Manamendra, que é a outra moça que entretanto se mete ao barulho, foram então presas com uma acusação de agressão e danos à Miss Sri Lanka. Vimos todos a mesma coisa. É porque, eu não sei, não quero estar aqui, não é? Já disse que não me quero meter na catfight, mas vocês estão à vontade para se pronunciar aqui nos comentários abaixo. Mas, aquilo que eu vejo assim de repente, sem julgamentos, a outra até está ali a tentar tirar os cabelinhos e não sei o quê, e a gaja nem fica despenteada. Era caso para tanto? Pá, se calhar era. Ela diz que lhe dói muito. Eu acho que aquilo que lhe dói realmente é o ego e não tanto a cabeça, mas vá de mim agora dizer uma coisa destas, alguma vez. Ai, a competição entre gajas é uma coisa assim, né? Cheia de fogo ali. Mas pronto, enfim. Vamos falar de mais duas que também se envolveram assim num pequeno debate. E são nada mais nada menos do que duas anónimas, na verdade. Vocês estavam à espera de um ganda babado, não é? É um ganda babado, mas na verdade não envolve ninguém conhecido. Ainda, já lá vamos. Neste caso estamos a falar de uma empregada de um restaurante e de uma cliente. Ora, estamos no meio de uma pandemia, a figura normal de se ver é uma coisa mais ou menos assim, e a figura que entrou dentro do restaurante não era bem essa, era mais esta. Complica imenso para vos dizer que a gaja entrou dentro do restaurante sem máscara. Ao entrar dentro do restaurante nesta figura, não é? Surge uma moçoila, a empregada de dito, que lhe pede educadamente que coloque uma máscara, não é? Enfim, cumpre uma regra, seja assim um bocadinho mais civilizada, talvez. Acontece que a senhora diz que não vai pôr máscara nenhuma, não é? Não estou a perceber qual é que é o motivo para eu pôr uma máscara, porque até estão ali duas moças que estão sem máscara, porque é que eu tenho que pôr máscara para andar aqui uns 2 metritos. Talvez porque estamos numa pandemia. Bem, a senhora acha que não, e para além de achar que não, ainda diz, pá, mas eu acabei de pôr batom, pá, estás maluca, vou agora pôr uma máscara e estragar esta porra toda. Que é um ponto válido. É um ponto válido, na verdade é o único que eu acho que daqui fez algum sentido. Mas se queria usar batom, tinha posto batom em casa ou no carro ou uma coisa assim, depois tirava para ir à rua. Ou então cagava-se no assunto, está toda borrada, não é? Porque na verdade borrou a pintura toda na mesma. Nisto, a rapariga do restaurante enerva-se, tirou ao avental e diz que se demitiu e sai pela porta fora. E é aqui que o meu faro entra em ação. Não acredito, pá. Eu acho que é falso. Acho que é falso, acho que foi um vídeo combinado, acho que aquilo foi assim, vamos fazer um TikTok para bombar e para educar pessoas a usar máscara. Que é uma ideia porreira, não é? Porque pode ser que dali tenham saído, sei lá, 200 pessoas que não usavam máscara a perceber que é preciso usar máscara. Mas ora bem, agora vamos falar sobre a notícia do José Sócrates e toda aquela balbúrdia que está por trás daquilo. Eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos falando por mim, eu tenho assim, digamos que a aptidão de um cato para perceber de política. Portanto, eu não estou muito interessada, nem tenho muito empenho em entender exatamente o que é que está por trás. Portanto, acerca deste tema, eu confesso que não tenho uma opinião formada, tirando aquela que é a opinião pública, e portanto eu vou escutando e vou, enfim, pensando que as pessoas devem estar certas. Estou a ser o mais honesta possível aqui, que eu não quero enganar ninguém. Na verdade eu continuo à espera, olhem um gato, na verdade eu continuo à espera do momento em que alguém vai ser a alma caridosa que vai criar um canal de YouTube para explicar política a totós que nem eu. Mas como isso ainda não existe, ou pelo menos eu ainda não tenho conhecimento disso, eu vou-vos dar a explicação da minha mãe, que é a minha melhor fonte. É claro que eu li jornais e etc, mas ainda assim, mamãe que é mamãe, explica as coisas, um mimo. A maior parte de nós, pelo menos acredito eu, sabe que José Sócrates foi preso por corrupção e não sei o quê, quer dizer, ele foi detido e depois a cena ficou todo um processo para decidir se ele realmente era culpado ou não. E esse processo já se passou há tanto tempo que eu acho que nós não tínhamos sequer idade, a maior parte das pessoas está a ver isto pelo menos, não tínhamos sequer idade para compreender o que é que estava a passar. Portanto, as nossas memórias desvaneceram, não é? Ora, ele foi indiciado por 31 crimes graves de corrupção que envolviam milhões de euros e etc e tal. E todos esses crimes vão para um juiz de instrução, que é basicamente um pré-juiz. Eu estou a ler a minha mãe, sim. Que é um pré-juiz que decide se o Ministério Público tem razão ou não na acusação que está a fazer. Este pré-juiz, que é o tal juiz de instrução, é o Ivo Rosa, que vem então dizer que a maior parte dos crimes de corrupção prescreveram. E, portanto, o Sócrates só vai ser julgado por 6 deles. Posto isto, eu perguntei à minha mãe, e vocês devem estar tipo, mas porquê perguntar à tua mãe, Rita, que ridícula? Eu sei, é ridículo, só que a minha mãe é advogada e está um bocadinho mais dentro do assunto do que eu, ok? E então, eu perguntei-lhe se é
normal este tipo de crimes prescreverem. E ela diz que sim, no caso pode ser. Porquê? Porque os crimes fiscais prescrevem em 5 anos e entretanto já passaram mais de 7, portanto não é, meio que atingiram a data de validade. Nem todas as pessoas que estão aptas a decidir estas coisas concordam com esta prescrição das coisas ao fim de 5 anos, portanto não sabem o que é que vai sair daqui e entretanto o Ministério Público vai então recorrer à relação, que é um tribunal maior e mais importante, palavras de minha querida mãezinha, e decidir se o juiz de instrução, esse tal do Ivo Rosa, tem ou não razão naquilo que está a dizer. Esta é a notícia e eu trouxe-a mais para dar assim umas luzes ao pessoal que está que nem eu, um bocado despassarado e sem perceber exatamente o que é que se passa nesta cena toda. José Sócrates terá então alegadamente cometido 31 crimes, muitos deles ligados à corrupção, e será apenas julgado por 6 por causa da decisão do juiz de instrução, que é o tal Ivo Rosa. Nada disto é estanque, isto ainda vai agora a recurso e não sei o quê, e entretanto teremos uma resposta final, digamos assim, mas por agora estes são os dados. Gente, eu sei que esta não era a notícia que vocês estavam à espera de ver aqui, mas eu precisava de trazer, não é, porque faz parte da minha função. Talvez um dia eu faça o tal conteúdo prometido das politiquices patotós, mas ainda não é o momento, portanto não temos um vídeo completo com todos os alegados crimes de José Sócrates, mas já temos aqui uma pequena apresentação, espero ter ajudado de alguma maneira e agora seguimos. Estão a ver o Elon Musk? O fundador e CEO da Tesla, da SpaceX, que põe carros no céu e que faz cenas uau! Estão a ver esse gajo? Ele é também responsável pela Neuralink, que tem vários projetos, entre eles um cujo objetivo é permitir a pessoas com paralisia motora conseguir interagir com o mundo à sua volta. Para isto, a única coisa que é necessária é implantar um chip na cabecinha. A única coisa que é necessária. E porque não é quase nada, estão a perceber? É um furinho, tem uma cena lá para dentro, fechar outra vez, está tudo bem. Enfim, esta empresa acabou de lançar um vídeo de um macaco que já tem esse chip implantado na cabecinha a jogar Pong. Sabem aquele jogo que tem assim umas plaquinhas, uma de cada lado e uma bolinha a ir de um lado para o outro? Então, eles acabaram de lançar um vídeo de um macaco a jogar esse jogo só com o poder da mente. Aquilo que vocês estão a ver é um macaco a jogar o tal Pong com uma palhinha que lhe dá vitaminas como recompensa para aquilo que ele vai fazendo durante o jogo e um joystick. Inicialmente ele vai usando esse joystick para jogar e mais tarde retira-se o joystick e ele continua a jogar tudo com os seus neurónios. E eu não sei se vocês estão a ver tipo, a dimensão disto. Eu já consigo ver o pessoal a jogar, sei lá, COD, com um chip na cabeça, sim, porque apesar deste tipo de empresas fazerem estas coisas para trazer bem-estar e qualidade de vida às pessoas que estão, enfim, em situações menos favoráveis ou que sofreram algum acidente ou etc., a sociedade vai lá e diz acho muito nobre essa cena toda, mas posso usar isso para jogar o meu joguinho? Mais tarde ou mais cedo, pessoas escrevam o que eu vos digo. O povo vai implantar chips no cérebro só para jogar um videogame. Vou lançar teorias da conspiração? Vou. Não pensem que não vou, então, mas estou aqui para quê? Quase a terminar e já vou à Khloe Kardashian e a polémica fotografia. Vamos falar da Fernanda Serrano. Ora, vocês lembram-se na semana passada de eu vos ter falado na capa da revista Cristina, que deu uma polémica nas redes sociais e tal, porque tinha a Fernanda Serrano e a Kika Silveira Gomes, a filha da outra, da Maria. Então, tinha as duas na capa e tal, e o pessoal não curtiu. Lembram-se disso? Se não se lembram, está aí no card de algures, eu não sei de que lado é que é, mas dei uma checada. Ora, parece que não foi só o público que ficou chateado, mas a Fernanda Serrano também não curtiu. Segundo a revista Vidas, a Fernanda Serrano ficou um pouco chateada e não gostou da abordagem e do título, porque publicou nas suas redes sociais uma fotografia da capa em que sublinhou a frase 2 gerações de talento e escreveu em baixo: bem, pois é, pessoas, parece que não é? A própria Fernanda Serrano achou assim um bocado uma comparação inusitada, digamos assim, não é? Não há propriamente uma relação de talento entre as duas. E para além disto, aparentemente estava combinado que a única pessoa constante na capa da revista seria a atriz Fernanda Serrano e não a Kikinha. Portanto, mais um caso, não é, de uma catfight meio estranha. Ainda por cima o pessoal agora não se quer dar mal com a Tininha, não é? Portanto está tudo assim meio que a pisar em ovos. A Nandinha só foi lá, só deixou aquilo... Bem, nem diz nada, só deixa aquilo ali, deixa para a interpretação do público. E deixou bem, que o povo também sabe interpretar, não é? Enfim, só mesmo aquele babado aqui da Tuga, mas não há nenhum babado da Tuga que seja tão bom quanto o babado da Khloe Kardashian. Ora bem, durante a última semana surgiu uma fotografia nas redes sociais que deixou a Khloe
um pouco desconfortável, vá. E desconfortável porquê? Perguntam vocês e bem. Ora, porque a fotografia não foi aprovada, não é? Não tinha edição, estava ali crua e meio que a moça não curtiu que tivesse vindo a público. Como nasceu? Como nasceu até parece que a mulher apareceu nua, não é? Já está tudo, uma fotografia vazada só pode ser ela nua. Não é isso. Mas como nasceu no sentido de, pronto, com as curvas que ela tem. Se bem que é assim, as curvas das Kardashians não são propriamente, não é, o mais natural possível. Pode-se dizer, se calhar não se pode dizer. Vou levar um processo. Ignorem o que eu disse, está bem? Enfim, a fotografia apareceu assim de repente, não estava à espera, pelo menos a Khloe não estava, e não curtiu porque, enfim, não teve o toque dela. Ora, não tendo o toque dela, ela ficou muito desconfortável, não é? Porque todas as Kardashians têm de ter as suas fotografias ali, todas impec. E eu não vou dizer que não era o caso. Eu não vou mostrar a fotografia por vários motivos, sendo um deles o facto dela ter pedido para as pessoas não a estarem a mostrar e o segundo o facto de eu não querer levar um processinho em cima, não é? Mas a bem da verdade, não há nada de errado com a fotografia dela, só que ela não corresponde às fotografias photoshopadas, vamos pôr isto assim, que estão constantemente nas redes e nas revistas e etc. Ela não gostando mandou automaticamente apagar a fotografia, não é? Como já seria de esperar, e entretanto fez uma live e publicou um vídeo, vários vídeos na verdade, e uma série de textos que ela escreveu a dizer que aquele corpo que tinha sido publicado, apesar de ser uma fotografia bonita, yada, que ela tenta dar aquele chasto de que ela acha a fotografia linda, só que enfim, não ia ao encontro daquilo que ela gosta de mostrar ao público e que, portanto, quem ela realmente é quem está no vídeo que está no post e na live, não é? O corpo é o mesmo, enfim. Neste post ela explica que sempre foi vista como a Kardashian feia, que não podia ser filha do mesmo pai porque não tinha os mesmos genes, blá blá blá, aquelas coisas estúpidas que pessoas estúpidas dizem, e que por isso ficou com uma série de traumas que a impedem de lidar com a naturalidade com que muitos de nós lidamos com o seu próprio corpo. Que é uma coisa que eu consigo entender, não no sentido literal, não é? Porque não sou uma Kardashian em nenhum dos aspectos, mas consigo perceber, tenho alguma empatia por aquilo que ela está a dizer. Imaginem, não é? Se já todas nós ouvimos tantos comentários estúpidos em relação ao nosso próprio corpo sem nunca termos pedido, imaginem o que é ser uma Kardashian e ainda por cima ser a Kardashian diferente, sendo que a mulher é linda de morrer e não há nada de errado com ela. Mas mesmo que houvesse, imaginem o que é que não é estar naquela posição. Agora, nesta situação em concreto, eu acho que lhe tinha ficado melhor aceitar aquilo que se tinha passado e usar aquilo a seu favor. Reparem, corpos toda a gente tem. Toda a gente acorda de manhã com um corpo, bebe um copo de água e plop, de repente há toda uma barriga ali. É normal. E a Khloe, em vez de perceber isto e aceitar que é normal não ficar sempre com o melhor ângulo em todas as fotografias, recusou-se àquela situação, apagou a fotografia e ainda tentou tornar aquela fotografia uma foto proibida, ninguém pode ver. Mana, quanto mais tu proíbes uma coisa, mais as pessoas vão atrás ainda por cima na internet. Foi um erro crasso, no fundo é isso. E isto só mostra o quão vítima da própria imagem e da própria vida e pressão que esta vida lhe trouxe ela é. Porque ela não consegue aceitar que o seu corpo é ok, independentemente do ângulo, da luz, do que quer que seja. Ela e tantas outras e tantos outros, não é? Isto não é uma coisa da Khloe. Isto é uma coisa de muitos de nós, incluindo eu. Eu montes de vezes olho para mim e fico tipo... A maior parte das pessoas, na verdade. Só que a mim parece-me cada vez mais relevante que pessoas que têm, enfim, passando a redundância, a relevância que ela tem na sociedade, mostrem cada vez mais como é que são os seus corpos naturalmente e sem dramas. Há que perceber que há muita miúda, muito miúdo que está a ver aquilo e está então a captar a mensagem. Se eu não estiver exatamente como eu quero que o meu corpo esteja numa determinada fotografia, essa fotografia nunca poderá ser mostrada e é uma vergonha. E não é. É só uma fotografia. E ela estava linda ainda por cima, não há nada de errado, filha. Anyway, aquilo que é importante reter daqui, pessoas, é que o nosso corpo é mutável ao longo do dia. Nós acordamos de uma forma, deitamos-nos de outra e isso é normal. A nossa barriga incha, as pernas incham, as pernas desincham, a barriga desincha, enfim, está sempre em constante mutação. Não há nada de estranho nisso. E não é preciso ter vergonha daquilo que é normal. E eu digo isto e depois sou aquela pessoa que não é capaz de fazer o número 2 fora de casa. Enfim, a hipocrisia. Antes de irmos para a última notícia, pessoas, vou fazer o quê? Eu vou pedir o like, faz favor, não é? Carregar aí no thumbs up, subscrever o canal se ainda não me conheciam, se é a primeira vez que estão por aqui, se não é a primeira vez mas ainda não tinham subscrito, façam o favor, não é? Vamos tornar isto um grupo grande de pessoas que, enfim, gostam de se comunicar uma vez por semana. E se quiserem deixar algum comentário, partilhar nas vossas outras redes sociais, sabe Deus, não é?
esteja à vontade. Ora bem, conversemos então sobre o caso de John Reynolds. Eu tive de ler o nome, porque não é? Esta malta é do International e eu não consigo decorar as coisas assim de uma vez. Ora, este moçoilo é uma daquelas pessoas que investe em casas e apartamentos e depois de as remodelar, vende para ganhar algum dinheiro. Nesse sentido, ele comprou uma casa por 15 mil libras, que são mais ou menos 17 mil euros, e parecia ser uma casa simples, com 3 quartos, tudo normal e tal, a precisar de uma remodelação, lá está, mas enfim, uma casa simples. A ideia era restaurá-la e vender por um bocadinho mais, mas o karma trocou-lhe as voltas e ele deve ser boa pessoa, porque 3 meses depois do início da remodelação, houve uma tempestade lá na zona onde a casa estava. E esta tempestade fez que um vizinho da casa que o John tinha comprado lhe ligasse para lhe perguntar se já tinha visto o que as chuvas fortes tinham feito na piscina. Ora que o John olha para aquilo, não é? E diz: filhote, nem sei do que é que estás a falar, não tenho piscina nenhuma, pá. E o vizinho: tem, olha que tem, olha, tem uma piscina, olha, venha cá ver. Quando o gajo lá chega, tinha uma piscina de 9 por 5 metros no meio do quintal, que nunca tinha conseguido ver porque estava cheio de mata em cima. E afinal de contas, em vez da casa, enfim, valer um pouquinho mais, passou a valer 165 mil libras, que equivale a um total de 194 mil euros. É verdade, pessoas. É claro que não foi só a piscina que deu esta valorização toda à casa, não é? A piscina mais a remodelação deu este total para o valor da casa. Agora, vocês acham que o John ficou com a casa ou que o John a vendeu? Comentem lá aqui em baixo o que é que vocês acham. Agora com esta pergunta também ficou assim um bocadinho óbvio, não é? O que é que ele fez ou deixou de fazer. Mas enfim, comentem lá. Ele ficou com a casa ou vendeu? Para toda a gente que votou e ficou com a casa, parabéns! How smart of you! Ele apaixonou-se pela casa e acabou por ficar na sua bonita mansão, não é? Mansãozita de 3 quartos com uma piscina maravilhosa. Agora pensem qual era a probabilidade, gente. Quem é que lhe vendeu a casa também, não é? Como assim a pessoa que está a vender uma casa não faz ideia de quais é que são as características dela? Que sorte do catano! É isso, gente. Vou acabar por aqui. Espero que tenham gostado deste momento que tivemos aqui, eu e vocês, vocês e eu, toda uma cena. Se ainda não deixaram o like nem subscreveram, por amor da santa, não é? Dar corda aos sapatinhos. Aproveitem para, se quiserem, é claro, partilhar o vídeo nas vossas redes sociais, sejam elas quais forem. E agora, pessoas, eu vou-me embora. Um beijo, um queijo e até logo!